professora doutora Juliane vai assumir, ok? Então, eu vou começar devagarinho, porque as pessoas estão entrando, mas já dizendo para vocês que eu estou muito feliz de vê-los aqui. Eu nunca sonhei ser tão feliz quando eu era apenas um patinho feio. Essas palavras concluem o conto O Patinho Feio, de Hans Christian Andersen. São palavras de um patinho que, ao final do conto, transformou-se em um belo cisne. Os contos de Andersen são belos pela escolha de um rico vocabulário, de metáforas cheias de significados, a personagens fáceis para serem amadas ou sentirmos pena delas. Contudo, Andersen é muito mais que palavras e suas histórias podem significar muito mais. Por trás de suas palavras há mundos diferentes que somente podem ser desvelados para aqueles que aprendem não apenas a lerem, mas a compreenderem o que estão lendo. Por outro lado, nada melhor do que conhecer e apresentar Hans Christian Andersen às nossas crianças quando queremos torná-las leitoras e intérpretes, ou seja, quando queremos formar leitores competentes. Então, com essa introdução, eu vou apresentar para vocês a professora, e acredito que muitos conheçam, né? A Vânia, como é mais conhecida pela gente aqui na SEDUC, né? A Vânia é graduada em Pedagogia e doutora em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, tendo desenvolvido pesquisa tanto no mestrado quanto no doutorado, com práticas educativas de escrita e leitura. No doutorado, eu tive a honra de orientá-la numa pesquisa sobre estratégias de leitura e os contos de Andersen. Foi também durante o doutorado que a Vânia teve a oportunidade de ir à Dinamarca conhecer o trabalho no centro do Andersen. Atualmente, a Vânia já foi professora da educação infantil dos anos iniciais, sempre formando professores. Junto comigo na Unesp, ela participou do Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, e ela também é membro do nosso grupo de pesquisa e do CELIGE. Desde 2016, a Vânia atua como coordenadora pedagógica na Secretaria Municipal de Educação. Então, com essa breve apresentação, eu passo a palavra a ela. Obrigada. Boa noite, Vânia. Boa noite, Renata. Boa noite a todos e todas que estão aqui assistindo. É sempre um prazer falar sobre o Andersen, né? Sobretudo neste mês, que é um mês tão especial para a leitura, onde se comemoram várias datas relacionadas à leitura, ao livro, e também o aniversário desse autor, né, que é no dia 2 de abril, e a dificuldade minha quase sempre é não falar demais, e falar sobre o Andersen, né, geralmente a gente vai se empolgando, então eu vou tentar, a Renata me perguntou agora há pouco, quanto tempo você vai falar? E aí eu respondi, vou tentar ficar dentro do tempo que você determinou aí, que são 50 minutos. Agradeço a presença aí, já estou vendo vários rostinhos conhecidos, né? Pessoal do grupo de pesquisa, do CELIGE, pessoal da Rede Municipal de Presidente Prudente. Agradeço pelo prestígio, pela participação de vocês, espero que contribua para a formação de vocês, para ampliar os conhecimentos e também para que a gente se aproxime, né,
um pouquinho da literatura. Alguém me sugeriu que seria interessante, assim, fazer uma leitura, mas eu já tenho tanta coisa para falar do Anderson que eu falei, se eu for fazer uma leitura, e a maioria dos textos dele é um pouco longa, né, eu vou extrapolar o tempo. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre alguns contos, tem alguns trechinhos pequenos, mas eu não vou ler aqui nenhum conto dele, senão eu, com certeza, iria extrapolar o tempo, tá? E como é que eu organizei, então, a minha fala? Para facilitar aí, né, que vocês acompanhem. Eu vou falar sobre os aspectos biográficos, né, da vida e da obra dele. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o homem, o Anderson, refletido em sua obra, refletido nos contos, em alguns contos que ele escreveu. Também um pouco sobre os diálogos entre os textos que ele escreveu e outros textos e outros autores, como ele foi influenciado, né, por outros textos e autores. E, por fim, adentrar um pouquinho no conto A Rainha da Neve, que é um conto que eu trabalhei no doutorado, na minha pesquisa de doutorado, e é um conto bastante significativo na obra dele. E eu vou encerrar, então, conversando um pouquinho mais, adentrando um pouquinho neste conto, tá bom? Eu vou agora, então, projetar a apresentação aqui, compartilhar com vocês. Só um minutinho, deixa eu voltar. Eu vou tentar passar no modo apresentação, e se não estiver passando os slides, o pessoal aí que está acompanhando, a Renata, a Juliane, a Gabi, me avisem, tá? Caso os slides não estejam passando, que eu retorno e inicio novamente. O título que eu dei, então, foi Hans Christian Andersen, Diálogos entre Vida e Obra. Eu passei agora para o segundo slide, só confirmando se vocês estão conseguindo ver. Vânia. Oi. Nós não estamos conseguindo ver o modo apresentação e nem a Entendi. passagem. Eu imagino que é melhor você deixar no modo sem ser apresentação mesmo. Ok. Acho que eu interrompi o compartilhamento, eu vou compartilhar novamente e vou ter que passar sem ser no modo apresentação, tá bom? Só um minutinho que não está aparecendo agora a opção, tá? Para eu compartilhar o arquivo dele. Vou fechar e abrir novamente. Pessoal, enquanto a Vânia organiza, boa noite. Só lembrando que todas as questões podem ser escritas no chat, para que ao final nós possamos conversar. Isso, e só lembrando que enquanto eu apresento, eu não consigo vê-los, vocês vão escrevendo aí, e depois o pessoal vai mediar as perguntas, né, para que eu possa responder. Interessante, nunca aconteceu isso, não está aparecendo os arquivos aqui para eu compartilhar com vocês. Vânia, pode ter calma, porque a gente está com a sala lotada e nós estamos passando a sala para eu administrar, para a gente poder aceitar mais pessoas, tá? Ok, tá bom. O pessoal vai tendo paciência, por favor. Só se eu sair e tentar entrar de novo, tá? Ver se muda aqui, nunca aconteceu isso.
Posso fazer uma perguntinha? Pode sim. A minha amiga Tassiane não está conseguindo entrar, ela me mandou mensagem que não está conseguindo entrar na reunião. Já estamos dando um jeitinho nisso. Vou agora começar eu como administradora. Pode avisá-la. Tá, joia. Obrigada. Vai aguardar 2 minutinhos. Obrigada. Bem, ele não aparece aqui a opção para eu apresentar mesmo. Pode ser que é porque tem bastante gente, é minha hipótese, mas eu enviei agora para a Juliane e ela vai tentar apresentar, ver se ela consegue apresentar por lá. Ela está baixando o arquivo, tá? Se não der, a gente vai falando sem apresentação mesmo, tá bom? Bom, eu vou começar a falar, e aí, se der certo a apresentação, a gente vai acompanhando pela apresentação, tá bom? Primeiro, eu gostaria de lembrar, né, o Andersen, ele tem em sua obra alguns personagens bastante marcantes, que era o meu segundo slide lá. Eu coloquei aqui alguns exemplos só, né, personagens que praticamente todos conhecemos, como o Patinho Feio, como a Pequena Sereia, e ele tem também, que aparece aí no próximo slide, no terceiro slide, muitos contos que ele escreveu, alguns mais conhecidos eu fui colocando aí, né, que muitas vezes a gente até conhece a história, mas às vezes não sabe que foi escrito por ele. Eu coloquei aí alguns exemplos: A Roupa Nova do Imperador, A Pequena Vendedora de Fósforos, Os Cisnes Selvagens, O Soldadinho de Chumbo, O Rouxinol, ou O Rouxinol e o Imperador da China, porque o título dos contos às vezes altera um pouquinho, né, dependendo de quem foi que fez a tradução. A Polegarzinha, ou Tumberlina, às vezes o título é este também, e A Princesa e o Grão de Ervilha, que também é bastante conhecido, né? Só que a gente não pode falar do que Andersen fez sem falar quem ele foi, a sua trajetória, e aí eu vou começar agora a falar um pouquinho da trajetória dele até ele chegar lá a escrever, né, esses contos, a compor esses personagens que são tão marcantes, que fazem parte aí do imaginário cultural mundial. Andersen, ele nasceu no dia 2 de abril de 1805. Ele era filho de uma lavadeira. Aí está a imagem do rio onde sua mãe lavava roupas, que era próximo à sua casa.
pode passar. Seu pai era um sapateiro, então ambos eram muito simples, né? Anderson teve uma origem muito simples. A casa onde eles moravam era ocupada a maior parte pela oficina do pai. Ela era composta por um cômodo, né? Um único cômodo, pode passar aí. Próximo slide. A casa tinha 3 cômodos e em cada cômodo morava uma família. E que contexto que Anderson nasceu? Anderson nasceu numa Dinamarca, no início do século XIX, muito diferente da Dinamarca que nós temos hoje, um país onde tinha uma desigualdade social muito grande, onde tinha uma minoria muito rica e nobre, e uma maioria muito pobre e excluída socialmente, culturalmente, sem acesso, né, aos benefícios como a educação, ou pelo menos uma educação de qualidade, e que, por ser também um país muito frio, né, um frio muito severo, muita neve, essa população desfavorecida já, socialmente, economicamente, sofria ainda mais. Inclusive, o frio, né, em países como a Dinamarca, ele é fator de mortalidade para aqueles que não têm acesso a uma vida mais confortável. Também era uma época que não só na Dinamarca, mas em outros lugares, né, a mortalidade infantil era muito grande. E Anderson, então, até os 13 anos, ele recebeu uma educação bastante precária, né, na cidade onde ele vivia, que era a cidade de Odense, uma cidade com aproximadamente 5.000 habitantes, que ainda assim era uma das maiores, acho que a segunda maior da Dinamarca na época, certo? Só que ele tinha um sonho, ele não queria ficar ali, ele queria alçar grandes voos. Ele queria fazer sucesso, ele queria ser reconhecido, né? Ele tinha realmente expectativas muito altas para sua vida. Então, aos 14 anos, ele vai sozinho para Copenhague, que é a capital da Dinamarca, uma cidade que na época já era bastante grande. E ele vai sem dinheiro, sem amigos, sem ninguém, com o sonho de ser cantor ou bailarino. Chegando lá, ele sofre muito, ele passa fome, ele passa muito frio, porque ele não tinha recursos, ele vai procurar o teatro principal lá de Copenhague, mas ele não consegue o que ele queria, todo o sofrimento que ele teve, tanto na sua infância quanto ali mesmo, na capital, o frio, ele é castigado por tudo isso, então isso também afeta a sua voz, ele não consegue ser cantor. Além disso, ele era muito alto e totalmente desengonçado, então ele também não é aceito para ser ator ali, né, para atuar no teatro, nem como bailarino, nem como ator. E ele desiste. Então, depois de várias tentativas, ele desiste deste sonho e começa a escrever para o teatro. Ele começa a escrever peças para o teatro, só que tinha um problema. Ele teve uma educação escolar muito precária, ele não dominava a gramática dinamarquesa, que é uma gramática muito difícil. A nossa gramática aqui da língua portuguesa também é difícil, né, mas a dinamarquesa é muito difícil. Pode voltar no anterior. E ele começa a fazer, então, alguns amigos, e por influência desses amigos, e pelos textos que ainda assim, ainda com esses problemas, e com, né, essas questões aí, problemas de escrita, que ele tinha, ainda assim eram textos muito bons, então ele consegue impressionar um conselheiro do rei, que também tinha um cargo ali no teatro, e que era Jonas Collin, essa figura que está aparecendo aí. Jonas Collin, então, passa a ser o seu conselheiro, amigo e patrocinador. A primeira coisa que ele faz é, você vai estudar. Então, Anderson, pode passar agora para o próximo, ele vai para a escola de gramática, tendo como professor essa figura aí,
que era o professor Meslin. Nessa época, quando ele entra na escola de gramática, ele é 6 anos mais velho do que os outros. Ele acaba reprovando um ano, porque a sua defasagem de conhecimento era muito grande. Então, ele fica ali uma criança que já é alta, que já é desengonçado, já tem uma aparência física estranha aos olhos dos outros, e ainda muito mais velho e com mais dificuldade de aprendizagem do que a sala em geral, por conta dessas defasagens. Ele era vítima do que a gente chamaria hoje de bullying, né? De chacota, os amigos tiravam sarro dele por todos esses motivos. E, além disso, o próprio professor também o criticava muito, criticava os seus erros e também criticava a sua inventividade e a sua mania, né, de criar seus devaneios ali, principalmente quando ele tentava escrever poesia, o professor o criticava muito, porque esse professor achava que poesia e literatura era tudo coisa desnecessária e que ele não tinha que perder tempo com isso. Então, ele passou anos muito difíceis. Ele passava por momentos de depressão. Ele era pressionado, porque ele tinha um patrocinador, então ele era pressionado a apresentar bons resultados. Né? Ele passou realmente, assim, uma situação bem difícil, mas isso não fez com que ele desistisse. E ele lutou, ele foi superando esses obstáculos, mesmo sofrendo muito, porque ele sempre quis ser apreciado, né? Que ser humano que não quer ser apreciado? E Andersen tinha um desejo muito grande de ser apreciado. E, diante dessas críticas, ele se sentia arrasado. Mas ele continuou. E aí pode passar o próximo slide. Quando ele começou a escrever, de imediato ele fez sucesso. Primeiro na Alemanha, porque ele publicou primeiro na Alemanha, que era um país vizinho ali, e depois em outros países da Europa e na própria Dinamarca. No início, quando esse professor sabia dos textos que ele publicara e que havia, né, tido boa receptividade, ele fazia questão de criticar e dizer para o Andersen que aquilo que ele havia escrito era um verdadeiro lixo. Bem, mesmo assim, ele, como eu disse, não desistiu e continuou. A primeira grande produção escrita por ele foi um romance chamado O Improvisador, lançado em 1835, que teve muito apreço na Dinamarca, na Alemanha, e foi o que consagrou Andersen como um autor de importância europeia. Depois disso, então, ele não parou mais de escrever. Ele continuou escrevendo até completar os seus 166 contos. Interessante, eu trouxe aqui essa imagem, que é uma imagem do museu sobre Andersen, lá na Dinamarca, onde mostra, né, os seus escritos. É muito interessante, porque a gente acha que os grandes escritores, as grandes mentes, elas pegam e escrevem, e vai saindo tudo assim, né, naturalmente, não precisa corrigir, não precisa rever. E aqui são alguns rascunhos de textos escritos por ele, que estão em exposição no museu, e fala também, a biografia dele conta, que ele era costume mandar, antes de publicar os textos, ele mandava para os amigos lerem, e diante dos apontamentos que os amigos faziam ali, ele riscava, reescrevia, né, tirava partes, acrescentava outras, né, e eu acho bem interessante, assim, essa imagem para a gente ver esse processo mesmo criativo, né, que não é assim de uma hora para outra, mesmo nas grandes mentes. Pode passar. Como que ele, né, se constituiu de fato como esse grande escritor, conhecido mundialmente, um dos escritores mais traduzidos para uma quantidade de línguas, assim, enorme. Ele não escrevia apenas contos. Nós o conhecemos mais pelos contos que ele escrevia, né? Mas ele escrevia contos, poemas, cartas, diários de viagem, autobiografias, músicas, peças teatrais, desenhos, e também fazia obras de arte com recortes em papel. Nós temos aí alguns exemplos. Interessante, pode passar o próximo slide,
que ele gostava muito de contar histórias. E muitas vezes, enquanto ele contava histórias, ele ia fazendo recortes de cenas e de personagens das histórias que ele estava contando e apresentava, então, para aqueles que estavam ali ouvindo as histórias que ele contava. Pode passar. Essa é uma outra questão interessante também, é que ele, na época que ele viveu, que era o período literário ali do romantismo, sobretudo na Dinamarca, os artistas, grandes artistas e poetas, como ele se considerava, né, e como ele era considerado também pelo público, eram vistos como uma categoria superior, que estava acima dos demais homens, né, estava entre Deus e os homens normais. Isso deu a ele, então, um status enorme, né. O povo, né, da Dinamarca, eles têm um senso de patriotismo muito grande. E então, embora ao longo de sua vida e ao longo das suas produções, Andersen tenha continuado sofrendo críticas, porque ele não conseguiu superar totalmente a defasagem dele do início da sua vida, e ele não dominava 100% a gramática dinamarquesa, e também ele sofria muitas críticas, porque ele não se restringia aos padrões da literatura da época. Ele extrapolava, e por isso também ele era vítima de críticas. Mas ainda assim, mesmo no seu país, ele alcançou um grande sucesso. Em vida mesmo, não apenas após sua morte, né? E com isso, ele, dentro do contexto no qual ele vivia, né, naquela época, ele era muito convidado para passar temporadas em casas de nobres. Temos aqui a imagem do castelo onde ele ficou hospedado, e segundo consta, foi aí que ele escreveu o seu conto mais conhecido, né, pelo menos mais conhecido no Brasil, O Patinho Feio. Ele se considerava um poeta e não apenas um escritor, porque ele não somente escrevia contos, né, ele era dotado de capacidades artísticas que iam além, né, de escrever contos. Pode passar. Hoje, na Dinamarca, a presença do escritor e da obra dele é muito marcante. Principalmente em Odense, que é onde ele viveu, mas também na capital, Copenhague, e em outros lugares da Dinamarca. Por todo lugar onde você passa, você vai vendo personagens, né, esculturas de personagens que faziam parte dos seus contos. Até a luz dos semáforos em Odense tem a silhueta do Andersen. Tem monumentos com as imagens dos paper cuts, aqueles papéis que ele recortava, né, são chamados de paper cuts. Aqui nós temos algumas esculturas desse escritor na capital, Copenhague. E interessante, essa escultura que está aqui à esquerda, eu coloquei porque tem um fato bem curioso, que enquanto ele ainda, né, era vivo, um grupo de crianças da América do Norte estudou sobre a vida dele, mas estudou só aquele aspecto ou aquele período do Andersen, aquela criança humilde, pobre, né, que teve muitas dificuldades, e não viram a parte do sucesso que ele acabou alcançando mesmo em vida. Então, eles fizeram uma campanha e mandaram dinheiro para ele, para ajudá-lo. E quando ele recebeu, né, juntamente com uma carta das crianças, e recebeu aquele valor, ele respondeu às crianças dizendo que ele não precisava mais, hoje ele não precisava mais desse auxílio, mas eles combinaram, então, que para que ele fosse, né, lembrado, com o dinheiro seria feita uma escultura, e é essa escultura que está aqui à esquerda, que fica em frente ao Tivoli, que é o principal parque de diversões da Dinamarca. Pode passar.
Durante o verão também é muito comum shows sobre a obra e as histórias, né, que ele fez. Em Odense acontece 2 vezes por dia a chamada Parada Andersen, que é a foto aí abaixo, e todos os dias e todas as vezes que ela é apresentada, o gramado em frente, são teatros a céu aberto, esses 2 que estão ali, né, o gramado em frente fica cheio, completamente cheio de pessoas assistindo. Pode passar. A terceira autobiografia que ele escreveu, ele fez também de um modo artístico, e ele colocou como título O Conto de Fadas da Minha Vida. E eu trouxe aqui um trechinho que é bastante inspirador e que revela como ele se via e como ele via essa trajetória de vida e da constituição, né, desse grande artista e grande escritor que ele foi. E ele escreveu assim: minha vida é um bonito conto de fadas, cheia de acontecimentos maravilhosos e felizes. Mesmo se, quando eu era um menino e vivia num mundo pobre e desamparado, se uma boa fada me encontrasse e dissesse: escolha seu caminho na vida e o objetivo que queres alcançar, e depois, de acordo com o desenvolvimento da tua mente e como a razão requer, eu vou orientá-lo e defendê-lo. Mesmo assim, se isso acontecesse, né, o meu destino não poderia ter sido dirigido de um modo mais sábio e feliz. A história de minha vida vai dizer ao mundo o que ela diz a mim. Há um Deus amoroso que dirige todas as coisas para o melhor. Então, ele declara aqui que tudo que ele passou não foi ruim. Por quê? Porque, embora tenha passado por muitos sofrimentos, isso tudo contribuiu para que ele se tornasse quem ele era, para que ele realmente alcançasse o sucesso que ele alcançou. Todas as experiências que ele viveu, por mais difíceis que possam ter sido, contribuíram de alguma maneira, né, e que foram conduzidas por Deus para que isso acontecesse. E aí eu trago, então, agora, um pouquinho a discussão sobre como que isso tudo se reflete na obra que ele escreveu. Tanto que ele sofreu no período anterior ao seu sucesso, quanto as críticas que lhe afligiam após ter alcançado grande reconhecimento por sua obra, foram transformados por ele em matérias-primas para os seus textos e alimentaram a sua criatividade. Eu vou trazer alguns exemplos, né, porque o nosso tempo não permite explorar a obra toda, nós ficaríamos aqui dias. Como é que ele se reflete, então? Alguns exemplos, né, de como ele se reflete na sua obra. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre esse conto tão conhecido, né, que é o Patinho Feio. Assim como o Patinho Feio, Andersen, ele era estranho na aparência física, desengonçado, depressivo e socialmente sensível, vítima de constantes críticas e depreciações. E assim como o Patinho Feio, ele se transforma numa figura ilustre e apreciada por muitos, o que ocorre também, né, quando o Patinho Feio se transforma, né, ou se percebe como cisne. Nesse conto, Andersen vai trazer aí a temática da aparência versus a essência, daquilo que os outros conseguem enxergar de imediato, em contraposição àquilo que a pessoa realmente é. Mas o central aqui, nesse conto do Patinho Feio, é a busca pela identidade, a busca pelo autoconhecimento, que é um aspecto bastante recorrente em sua obra, e que aparece aqui no Patinho Feio, né? O Andersen era o próprio Patinho Feio. Contudo, a gente não pode olhar para a obra, para esse conto, só do ponto de vista do autor, refletido aí na obra, como o personagem do Patinho Feio, né? Hoje, esse conto ele já ganhou vida própria, ele conquistou o mundo, e ele existe, e ele nos atinge, nos sensibiliza, e nos encanta, independentemente desse aspecto autobiográfico, né, que ele tem.
Diferentemente do que muitos pensam, o conto do Patinho Feio não é o conto que é considerado mais autobiográfico. Pode passar aí. O conto considerado mais autobiográfico, eu vou pular aqui, é esse que está à esquerda embaixo, que é O Pinheirinho. É um conto onde, segundo os que estudam, né, a vida e a obra dele, Andersen se coloca aí no Pinheirinho, que também passa por muitas dificuldades, e assim como Andersen era muito sensível, ficava deprimido, às vezes enxergava as coisas de uma maneira pessimista, e por isso não conseguia aproveitar as boas coisas da vida. Nós temos também um conto não muito conhecido, que se chama A Sombra. Quando Andersen escreve esse conto, ele vai estabelecendo ao mesmo tempo um diálogo com o leitor e com o seu público, bastante interessante, porque esse conto traz a história de um homem, um sábio, que perde a sua sombra, ele se separa da sua sombra, e quando isso acontece, o sábio já expressa ali uma preocupação em ser criticado por isso, porque havia um outro homem ou um outro sábio que também havia perdido sua sombra, e quando soubessem disso, iriam criticá-lo por estar copiando esse outro homem, né? E Andersen aí está, na verdade, se referindo à possibilidade de o criticarem, ou de criticarem esse conto que ele escreveu, porque ele é baseado no conto de um outro escritor, de um outro autor, que também fala de um homem que perdeu a sua sombra. Além disso, ele traz para o conto uma situação bem particular que ele viveu, mas ele coloca aqui de uma maneira artística, né, e um leitor que não conhece muito ou que não estudou a fundo a obra, vai fazer a sua leitura e não vai estabelecer necessariamente essa relação, mas houve uma razão ali, né, para ele trazer isso. Quando esse sábio e a sombra se reencontram, o homem propõe à sombra que eles se tratem, usem a forma de tratamento tu, que demonstra uma maior proximidade, intimidade entre as pessoas, e a sombra não aceita, o homem fica arrasado. Isso, na verdade, é uma metáfora do que o Andersen viveu, porque ele se considerava como alguém que fazia parte da família do conselheiro e patrocinador que ele teve, o Jonas Collin. Só que isso não era recíproco. Ele considerava que os filhos do Jonas Collin eram seus irmãos, mas eles não o consideravam como irmão. E teve um momento, uma situação em que ele propôs ao filho do Jonas Collin, que tinha uma certa amizade com ele, que eles se tratassem por tu, que usassem essa forma de tratamento que indicava uma maior proximidade, até um parentesco ali. Só que ele não aceitou. E Andersen ficou bem triste. E ele traz isso para o seu conto de uma maneira artística, né? Não como uma lamentação, mas é interessante esse aspecto da obra dele, que ele também satiriza ele mesmo, né? Em certas cenas e ações que ele cria ali nos seus contos, ou que ele recria, né? Nos seus contos. Pode voltar um minutinho. Temos alguns outros, eu menciono aqui 2 outros contos, As Flores da Pequena Ida. Nesse conto, ele vai falar de um jovem que era muito criticado por uma outra pessoa, né? E esse jovem, ele comenta aí que estava recortando figuras, e dentre as figuras que ele vai falando que o jovem recorta, ele menciona algumas figuras que eram obras dele mesmo, do Andersen, né? E uma delas é essa do jovem na forca. Interessante que ele vai trazer para dentro do conto uma outra produção artística sua, ele vai mencionar ali, né, que eram os seus paper cuttings. E o conto A Dor de Dente foi o último que ele escreveu, e nesse conto também ele vai satirizar uma situação que ele passou, né? Ele teve um sonho realizado, que ele foi participar de um evento em Odense, a cidade onde ele nasceu, onde ele foi homenageado,
ele foi aclamado por uma multidão, então isso deixava ele, né, assim, muito feliz, muito orgulhoso, ele era uma pessoa, assim, que gostava muito disso. Só que nesse dia, ele estava com uma dor de dente terrível. E não só neste dia, ele sofria de problemas dentários, né, e ele traz esse elemento para sua obra. Pode passar. Além desse aspecto, né, autobiográfico, de elementos da vida dele que ele vai trazer e que vai usar isso como matéria-prima para criar, para elaborar ali os seus contos, ele teve influências para se tornar a pessoa que ele se tornou, né, o grande artista que ele foi, desde a sua infância. Então, vamos retomar aqui alguns aspectos da sua infância. O seu pai lia muito para ele. Além dos, mesmo tendo poucos pertences, né, um dos pertences que eles tinham era uma estante de livros. E ele menciona na sua autobiografia que o seu pai lia para ele histórias de La Fontaine, de Holberg, que era um autor dinamarquês, e das Mil e Uma Noites. Cortou uma palavra aí, acho que apagou. Ele também recebeu bastante influência das histórias que ele ouvia de sua avó e dos internos do sanatório onde ela trabalhava. O seu avô, né, estava internado em um sanatório, um hospício, e ele passava parte do tempo lá junto com sua avó e ele ouvia muitas histórias, então, das pessoas que estavam internadas ali também, isso ia alimentando o seu imaginário. Além disso, embora ele tenha recebido uma educação bastante precária, a cidade onde ele nasceu e viveu os seus primeiros anos de vida, ela tinha um ambiente muito rico culturalmente, graças ao teatro que tinha lá, que sempre tinha espetáculos com artistas bastante consagrados, né? E então ele fazia questão de participar, ele dava um jeito de participar, ele fez amizade com a pessoa que fazia divulgação ali, ele ajudava a entregar os folhetos de propaganda para que ele pudesse participar um pouquinho ali daqueles eventos. Pode passar. Além disso, ele viajava muito, ele viajava por toda a Europa, viajava a convite, viajava também, às vezes, para fugir, quando ele estava estressado, deprimido, com as críticas que ele recebia, viajava, né? Ele era um leitor voraz, tem um episódio até que mencionam que um amigo o convidou para a sua casa, e a casa tinha uma biblioteca, assim, enorme, cheia, com todos aqueles autores da época, da literatura, e ele olhou, e o amigo falou, você pode pegar o que você quiser para ler. E ele não pegou nada, sabe por quê? Porque ele já tinha lido tudo. Tudo que tinha ali, ele já havia lido, né? Então, tudo isso foi contribuindo para que ele tivesse elementos para elaborar e para produzir as grandes obras que ele produziu. As suas leituras, elas vão apresentando estilos, autores, né? E textos que ele usou como matéria-prima mesmo para elaborar a sua produção. Embora a criatividade, a inventividade, a genialidade sejam características principais de Andersen, né, ele usou muito do que ele leu em outros textos e de outros autores para elaborar suas histórias. Ele também recriou histórias que eram da tradição oral, né? Eles têm histórias de criação e histórias que ele foi reelaborando e recriando, que também eram da tradição oral. E naquela época, não tinha ainda essa questão de lei de direitos autorais, então era comum os autores usarem trechos ou partes de outros textos para compor os seus textos, certo? E nesse processo aí, ele vai se identificar com alguns autores, né, e ele se identifica muito com Shakespeare, com os dramas que Shakespeare traz ali em algumas de suas obras, e isso vai inspirar alguns dos contos que ele escreveu, como, por exemplo, o último que está aí na lista à esquerda, O Guardador de Porcos, que é a recriação de um conto
escrito por Shakespeare, mas interessante aqui, a versão do Shakespeare tem um final feliz, e a versão do Andersen já tem um final mais trágico, né? Ele é influenciado também pelas Mil e Uma Noites, pelas histórias, né, das Mil e Uma Noites, e pelo personagem Aladim. Ele se identifica com Aladim como um garoto, né, que vem de um ambiente humilde, que ascende à nobreza. Assim como Aladim, muitos personagens dos contos de Andersen, eles têm essa característica do herói que não é politicamente correto. Nós podemos ver isso em contos como O Isqueiro Mágico, o Nicolau Grande e Nicolau Pequeno, O Bordador de Porcos. Nós temos também aí esse próprio elemento mágico, que é a lâmpada mágica, né, que ela vai aparecer em outros contos, em outros autores, como A Varinha Mágica, né, e ela aparece no conto de Andersen como o isqueiro mágico, que é aquele objeto mágico que realiza todos os desejos, né. E também a mesma característica da Sherazade, ela é vista em uma das personagens de Andersen, no conto A Colina dos Elfos, onde tem, né, uma garota que, assim como a Sherazade, ela consegue sobreviver ali e conquistar contando histórias, né, e envolver ali, seduzir através da contação de histórias. Pode passar. Algumas características, então, da obra de Andersen, né, eu já fui mencionando, mas retomando. Essas três primeiras aí que eu já falei, criatividade, genialidade e inventividade, porque ele não apenas foi um coletor de história, mas ele também criou. Ele inclui elementos de seu país, da fauna, da flora, monumentos, valoriza os detalhes, às vezes uma pequena florzinha, uma planta, e ele faz questão de mencionar que planta é aquela, de nomear, de descrever, né? Ele não escreve para um público definido, ele não escreve só para crianças ou só para adultos, ele escreve e ele diz que é para todos lerem. Ele mesmo dizia que todos deveriam ler as suas histórias. Na sua obra, ele traz uma crítica à nobreza, mas não é uma crítica depreciativa, é uma crítica com certo humor, né? E eu trago aqui uma citação ao final do slide, do autor Anderson, que diz, o autor dinamarquês, que diz: Andersen nos oferece em suas histórias perigo, tristeza e a sombra da morte, mas também dignidade e sabedoria. Ele pode passar. Chegando então aqui, né, na última parte da minha fala, eu vou entrar um pouquinho no conto, nesse conto, que é um conto fantástico, A Rainha da Neve, e vou falar mais um pouquinho das características dele também, da obra dele, como elas aparecem aqui no conto da Rainha da Neve, né? Por quê? Porque Andersen, ele foi bastante inovador. Ele modificou a estrutura, a organização, a maneira de escrever da época, né? Isso, inclusive, como eu mencionei, já foi um dos motivos que, às vezes, ele era criticado pelos outros, por outros escritores, né, de sua época. No conto A Rainha da Neve, por exemplo, ele não começa por aquela situação inicial, perfeita, equilibrada, né, que normalmente os contos começam. Ele começa apresentando já um elemento perturbador, que é o duende e o espelho que esse duende criou, né? E ele começa também estabelecendo um diálogo com o leitor. Eu trago aqui o trechinho, né? As frases aí que ele inicia. Vamos começar a narrativa. Quando chegarmos ao fim, saberemos mais do que agora sabemos. Vamos falar de um duende maligno, e aí ele começa a apresentar, então, o que esse duende maligno criou, o espelho que ele criou, e qual era o efeito desse espelho sobre as pessoas, certo? É interessante que ele coloca aqui também que quando chegarmos ao fim, saberemos mais do que agora sabemos. E ele vai trazendo aqui também esse aspecto da obra dele, que é o quê? Esse jogo de mostra e esconde, né? Vai revelando mais. A gente vai saber mais, mas não necessariamente vai saber tudo. Não necessariamente o conto vai nos trazer tudo. Sempre vai ter coisas para a gente completar. Vai ter ali os espaços para o leitor completar. Vai ter ali uma abertura
né, onde nem tudo está explicado, nem tudo está revelado. Ele traz também nesse conto a Rainha da Neve, a personagem da Rainha da Neve, que é a representação ali, né, do frio, e esse frio nos seus contos, ele está relacionado, muitas vezes, à morte, né? Aqui o frio, ele está relacionado metaforicamente à morte. Este texto vai estabelecer relações com outros textos que ele escreveu. Às vezes ele coloca um diálogo dentro de um texto, ele dialoga com outros textos que ele escreveu. E nós temos aqui, acho que a quinta história, o Conto da Rainha da Neve. Ele é um dos contos mais longos que o Andersen escreveu, e ele é dividido em 7 capítulos, ou 7 histórias, ou 7 fábulas, como é nomeado no original. E na quinta história, se eu não me engano, ele vai narrar um outro conto, né, narrar de uma outra maneira, resumidamente, mas um outro conto que ele escreveu, que foi o conto João Trapalhão, ou João Pato, depende da tradução, que é um conto que também estabelece muitas relações com a Cinderela, né, só que aí, em vez de ser uma menina, uma garota, é um jovem, né, do sexo masculino, que vai tentar se casar com uma princesa, e tem sucesso pela sua pureza de coração, não pela beleza, como a Cinderela e tal, né, não tem esse aspecto, mas pela pureza que ele tem, e esse aspecto da pureza também é um aspecto bastante explorado pelo Andersen. E as características da Gerda, que é a personagem principal aqui do conto A Rainha da Neve, elas também são vistas, por exemplo, na personagem do conto Cisnes Selvagens, que é essa característica da pureza do coração, do amor verdadeiro, do poder que o amor tem, do personagem que supera todas as dificuldades para alcançar aquilo que ele deseja, né? Então, são características que estão presentes tanto na Gerda, da Rainha da Neve, quanto na menina do conto dos Cisnes Selvagens. O Andersen, nas histórias dele, e no conto A Rainha da Neve também, ele vai dar voz aos seres invisíveis ou excluídos socialmente, como animais, crianças, pobres, o que não era natural, não era usual, né, no período que ele viveu, e sobretudo na Dinamarca, tá? Ele eterniza, por meio da sua obra, elementos simples de seu país, ou mesmo da sua vida. Na autobiografia que ele escreveu, ele menciona, por exemplo, essa roseira que aparece aqui nessa imagem, né, ilustrada nessa imagem, que é a roseira que tinha onde os personagens Kai e Gerda, do conto A Rainha da Neve, se encontram para brincar. Bem, e ele diz, né, que aquela roseira que tinha ali na casa onde ele morava, quando ele nasceu, né, que ficava ali numa caixa próximo à porta, ela foi eternizada, então, no conto A Rainha da Neve, e floresce ainda hoje, ou seja, ela nunca vai morrer, né, ela continua florescendo sempre e para todos. Esse conto, talvez ele não seja tão conhecido, ou vocês pensem que não o conheçam tanto, mas logo a gente vai ver que ele é um conto mais conhecido do que vocês imaginam. Ele traz a história, tá? Tem esse espelho que eu mencionei, né? Que o caco do espelho, esse espelho é quebrado, e cada caquinho, ele tem ele não perde o seu poder por ter sido quebrado. E qual que é o poder desse caco? Ele deturpa a visão daquele que recebe o caco. Então, dependendo do órgão que ele atinge, como, por exemplo, a visão ou o coração, ele vai fazer, e ele vai trazer transformações, né? Ele vai anuviar, ele vai deturpar a maneira como a pessoa enxerga a vida, enxerga o outro. Ele passa a ver tudo
tudo maior, os problemas maiores, os defeitos maiores, né? E esse Caco, ele atinge os olhos de Kai, e no conto ele representa, então, o quê? Quando o Caco atinge os olhos de Kai, do garoto que brincava com a amiguinha Gerda, o Kai, ele perde a sua inocência de criança, né? E vai trazer aqui uma outra característica dos contos de Andersen, que é mesclar religiosidade e elementos místicos. Esse Caco, ele funciona como a trave nos olhos que é mencionada na Bíblia, né, que faz com que você não enxergue os seus próprios defeitos e enxergue os dos outros de maneira maior do que eles realmente são. Ele traz aqui, em contraposição a isso, a pureza, a inocência da criança, que Kai perde, mas não, Gerda não perde, né? E o próprio conto, ele traz a passagem bíblica que é lida pela avó para as crianças, né? A não ser que permaneçais como crianças, não entrareis no reino de Deus. E no final do conto, né, os dois já não são mais crianças, eles já cresceram. Mas ele diz o quê? Lá estavam os dois, adultos, mas ainda crianças no coração. Então, esse elemento aí da infância como representante da pureza e da inocência, né, está presente aqui também em outros contos que ele escreveu. Mas ele traz também bastante magia, o duende, né, o duende mau, o espelho e a magia que esse espelho tem, o poder da Rainha da Neve, que é quem aparece e leva, ela sequestra esse menino que foi atingido pelo Caco. Como ele foi atingido pelo Caco no olho e no coração, ele está mais suscetível ao poder da Rainha da Neve. E toda a história se passa, né, na busca de Gerda para salvar o seu amigo Kai. Só um detalhe, o meu tempo está dando agora, tá? Os meus 50 minutos, mas acho que uns 2 minutinhos a mais a gente já encerra e vamos para as perguntas, tá bom? Alguns outros elementos, então, que aparecem aí neste conto. O frio da neve versus o calor do amor. O poder, né, da Rainha da Neve em contraposição ao poder do amor. As estações, que também é um elemento que vai se repetir em vários contos que ele escreve, e a passagem das estações, elas não representam apenas a passagem cronológica do tempo, mas ela representa as fases da vida, o amadurecimento, né, o período sempre do inverno como o período mais negro, mais difícil, e a primavera como a esperança que ressurge, né? E também dando a ideia de circularidade à narrativa. Pode passar. E agora, para fechar aqui, eu trouxe, né, só para a gente ver como que vocês conhecem um pouco dessa história, que a história da Rainha da Neve, ela inspirou muitas outras obras, né, sobretudo obras cinematográficas. Temos aqui, tanto aí no canto abaixo à esquerda, né, que foi produzida no forma de teatro, e era passada pela TV Cultura. Nós temos o Reino Gelado, teve o 1, o 2 e o 3 também. O 1 é o que se aproxima mais da história do Andersen, né, e o 2 e o 3 foram criações a partir daí, e nós temos a rainha, né, mais conhecida e amada pelas crianças nos últimos anos aí, que é a Elsa, do Frozen. Ela não é a mesma história do Andersen, tem muitas modificações, mas ela é inspirada no conto A Rainha da Neve, de Andersen, e preserva, né, vários elementos, e vários elementos simbólicos também, que ele traz, como essa questão da força do amor, né, do gelo relacionado à morte, que não necessariamente é só essa morte física, né, a morte literal, mas a destruição dos valores, que também são aspectos que ele preza e que ele traz muito em sua obra,
certo? O que eu preparei para falar para vocês hoje foi isso. Eu trago aqui ao final algumas indicações, porque às vezes a gente conhece as histórias, mas nem todo material que a gente tem, né, do autor é um material de qualidade, às vezes são versões muito empobrecidas, né? Então eu trouxe aqui algumas sugestões de materiais que nós temos aí, esse primeiro livro, Contos de Andersen, que principalmente nas escolas que eram estaduais, veio para as escolas e tem lá. O meu tá bem velhinho, eu comprei usado já, livro novo eu acho que não tem, né? Mas as escolas que eram estaduais, elas têm. Tem esses outros dois que são a obra completa, tem os 166 contos. Nós temos aqui o livro que foi escrito pela professora Renata Junqueira e pela professora Ana Martins, que vai trazer o quê? Ele vai trazer informações biográficas sobre Andersen e vai trazer propostas para o trabalho com as estratégias de leitura com 3 contos do Andersen, que é O Patinho Feio, A Roupa Nova do Imperador e A Rainha da Neve. E eu coloquei aqui também, não tem todos, mas algumas traduções feitas, né, e produções feitas por Mary França e Eliardo França, que são obras também e versões de grande qualidade, né, que a gente pode usar sem medo nenhum para trabalhar, para ler, para trabalhar com os nossos alunos, certo? É isso. Vamos ver agora se temos aí alguma dúvida, se tem algo que eu possa esclarecer para vocês. O último slide são só as referências, algumas fontes que eu usei, né, para preparar a fala aqui para vocês. Vânia, muitas pessoas te parabenizando aqui, né? Obrigada já por compartilhar. A gente percebe que essa acabou sendo uma paixão, né? Aí adubada, regada a partir do mestrado, e fico também impressionada com as pessoas comentando e estabelecendo relações. E ali não me contive e falei, as estratégias de leitura estão aqui, né? Eu não conhecia o Reino Gelado, acho que foi a Fran que colocou, mas já tem algumas questões. Então, vou fazer um bate-bola, eu vou fazer uma pergunta, depois a Ju vai fazer outra. Só também ressaltando que a Catiane falou de uma edição da Paulinas, muito boa. A Jaqueline acabou de citar da Nova Fronteira, uma coleção também. E as meninas, a Jamile e a Juliane, fizeram relação do Caco do Espelho com a série Once Upon a Time, né? Bom, a Fran, ela começa com uma pergunta assim, como Andersen vê a morte? Complicada essa. Aliás, a gente escreveu um artigo sobre isso, né? Sim. Bom, eu não sei se eu tenho como dizer como ele vê a morte, né, mas a morte é uma temática bem recorrente na obra dele, eu não explorei tanto aqui, né, na minha fala, mas ele vai trazer bastante. A morte, sobretudo a mortalidade infantil, era uma coisa bastante natural na época que ele viveu, né, mas ele vai trazer sempre esse aspecto alegórico, metafórico, simbólico, né, da morte. A morte, ela aparece de várias maneiras, na verdade, na obra dele, né? A morte, ela aparece, às vezes, com essa questão da perda, de deixar de ser quem você é, que seria essa morte simbólica, né? A morte, ela aparece como um renascimento também. Então, assim, ele não traz a morte de um único ponto de vista, né? Ele vai ter uma abordagem, assim, diferentes abordagens da morte na sua obra, mas é um tema bastante recorrente.
Pessoal, ali no bate-papo já tem o link para a lista de presença. Para receber o certificado, vocês precisam assinar a lista, tá certo? E aí, Vânia, eu vou trazer aqui a Fran, a Mazé, a Renata, né? Falaram bastante da questão da relação da história com o filme da Frozen, né? Elas gostariam de discutir um pouquinho essa relação. E já vou emendar, porque você já falou um pouco também dessa questão da Frozen, numa pergunta do Carmen, do pessoal da Escola do Carmen Pereira. Professora Vânia, podemos dizer que através da realização de suas obras, Andersen vai superando as dificuldades que ele atravessou? Bom, eu vou responder a última primeira, depois eu vou falar da Frozen, tá? Andersen, ele vai, eu vejo que, através de suas obras, ele vai reelaborar o que ele viveu. Ele vai trazer, não para reviver, mas para elaborar, para superar, exatamente como vocês colocaram. Tanto que ele, às vezes, é sarcástico consigo mesmo, né? Apesar dele ser muito afetado por algumas coisas que aconteceram, quando ele coloca isso nos seus textos, ele consegue colocar isso de uma maneira mais leve, né? Ele consegue satirizar a si mesmo, ser sarcástico consigo mesmo. Então, isso eu vejo, sim, como uma maneira dele superar as dificuldades, né, e os problemas que ele viveu. Mas ele não superou todos eles, e nem completamente, né, como é a vida, porque a vida é assim. Só como uma curiosidade, né, ele continuou, até a sua morte, sofrendo com as críticas que ele recebia, com algumas críticas que ele recebia. O professor Meisling, que era, né, o atingia, assim, muito diretamente, ele teve uma influência, assim, bem negativa, né? Andersen menciona na autobiografia que foram, assim, os anos mais negros da sua vida, os anos que ele conviveu ali com o professor, e que ele tinha, inclusive, muitos anos depois, ele tinha pesadelos, né, com esse professor. Então, assim, era uma maneira, assim, de superar, mas isso não é por completo, né? A gente vai superando, mas tem certas coisas que elas continuavam ali incomodando a ele. E eu não sei se elas mencionaram alguns aspectos aí das relações que elas foram estabelecendo, né? Porque a gente vai fazendo as conexões, isso é bem legal, porque quem trabalha com as estratégias já vai lembrando aí das estratégias. E a minha filha está aqui do lado assistindo comigo, porque ela viu ela leu muitos contos de Andersen, ela me atormenta porque ela fica perguntando, ela tem 10 anos e ela quer que eu ajude ela, às vezes, a pensar sobre alguns aspectos que ele traz e que ela não consegue entender muito bem, né, porque tem alguns contos que são bem difíceis mesmo, e ele traz muitos elementos simbólicos e não são fáceis, né, para a gente interpretar. E ela estava fazendo conexões aqui com as Crônicas de Nárnia, né, e o pessoal foi fazendo conexões com a Frozen, mas justamente aí não é nem só um interdiscurso, né, como a gente fala, é um intertexto mesmo, porque o filme, ele foi elaborado baseado no conto A Rainha da Neve, né, então nós temos ali a Anna, que representa a Gerda, nós não temos o Kai, e a Rainha da Neve, ela aparece no filme da Frozen, não como a figura ali, né, a representação do mal, embora, totalmente, né, embora ela tenha ali esse aspecto do gelo, que é aquilo que pode atingir as pessoas, que é aquilo que pode ferir, que pode até matar, né, mas no filme eles transformam a Rainha da Neve, e eles transformam também esse aspecto do frio e do gelo, né, de maneira positiva, quando ela consegue controlar isso e usar isso para o bem e para ajudar, e não só para ferir, né, e para destruir. Mas tem muitas relações, essa questão do poder, do amor, da força do amor, do frio, né, da neve em oposição ao calor
do amor, que é o que vence, essa questão da personagem que supera todos os obstáculos, qualquer obstáculo, e por um amor verdadeiro, né? Esse amor, ele é muito presente nos contos de Andersen, tanto o amor entre homem e mulher, quanto esse amor universal, esse amor fraterno, né? E isso está bastante presente no filme, né? Alguns elementos ali do conto original de Andersen, eles aparecem de maneira bem forte no filme, e outros são modificados, né? A Valquíria, Vânia, chegou a fazer essa conexão também com a rainha da Crônica de Nárnia, né? Teve algumas pessoas que trouxeram também essas relações. Acho que depois, quando você lê o chat, vai ser bem interessante, assim, nós fomos dialogando durante a sua fala e foi muito enriquecedor. Tem muitas pessoas agradecendo, né, pela oportunidade de conhecer Andersen pelos seus olhos, que daí traz muita paixão e muito mais amor por esse autor que a gente sabe que é tão especial. Mais alguma coisa, Renata? Professora Renata? Eu levantei a mão aqui só para falar para a Ana Flávia, que é a filha da Vânia, que pode estudar o Andersen, deve, mas cobra da tua mãe que ela tem que te levar na Dinamarca, conhecer, ver o rio onde a mãe dele lavava roupa, né? É muito interessante, tá? Vai cobrando da mamãe. Que aí O sonho dela é conhecer a neve, né? O sonho da Ana Flávia, desde quando eu fui para a Dinamarca, é conhecer a neve. Vânia, o pessoal está pedindo para você deixar algum contato para eles poderem dialogar com você depois. Certo, eu vou colocar aqui então no chat. Aí, enquanto você vai vendo, né? Que amanhã a palestra do professor André é no mesmo horário. Eu cometi um equívoco hoje, realmente não consegui abrir a sala, mas vou sanar isso até amanhã. O André, ele foi funcionário da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil no Rio, ele é carioca, e ele vai estar falando, então, do nosso escritor brasileiro, né? É engraçado que o maio é o mês dos dois, né? O Andersen e o Lobato. E eu já coloquei aqui também que a nossa intenção no CELIJ é que a gente faça uma palestra e depois vocês possam, se tiverem interesse, em trocar os certificados por um maior. No mês de maio, nós vamos estar tratando ilustração e paratextos na formação do leitor, né? Então, as capas, as contracapas e a ilustração, como elas ajudam, né? Como a gente deve ler esse texto visual para ajudar na formação das crianças leitoras. Bom, acho que é isso. Ficamos com a sala lotada o tempo todo, Vânia. 100, 101, só não tivemos mais por causa do meu erro, né? Muita gente conhecida, muita gente que faz um tempão que a gente não vê, ex-alunos, pesquisadores fora aqui do nosso circuito de São Paulo. Então, agradecer a presença de vocês e principalmente agradecer a Vânia, que nunca me fala não, sempre diz sim, principalmente para falar do Andersen, né? E aí eu abro o microfone, Vânia, para você se despedir e a gente encerra aqui, convidando vocês para amanhã, às 19h30. Ok, eu agradeço o convite também, professora Renata. Na verdade, só para fechar aqui, essa minha paixão pelo Andersen, ela também tem muito do dedo da professora Renata, porque foi ela que me propôs que eu estudasse isso no meu doutorado, e foi ela também que propôs que eu fosse à Dinamarca para conhecer mais sobre o Andersen.
E aí eu agradeço, né, isso a ela, não tinha como eu não me apaixonar. Eu tive lá na Dinamarca a grande contribuição da professora Ana Martins, da Costa Santos, e do esposo dela, o Nils Lankild, e foram eles que me conduziram por essa jornada aí pela Dinamarca para conhecer mais em um áudio aberto. Aí, obrigada. Foram eles que me conduziram, então, que literalmente, né, me levaram em todos esses lugares, nos museus, nas casas, nos palácios por onde Andersen passou e onde ele se inspirou para escrever seus contos, que me ajudaram aí com a seleção biográfica para que eu pudesse estudar mais e ler sobre ele, né? E continuamos aqui com essa parceria com a Renata, já escrevemos artigos juntas, e continuamos aí no CELIG, sempre aprendendo muito, eu agradeço muito a ela. Ô, Vânia, só para finalizar, conta aquela história da menina que vai no Salão do Livro, que a pesquisa da Vânia teve a prática, né? Finaliza com isso, que eu acho que todo mundo vai adorar. Eu sempre amo ouvir essa história de novo. Sim, a minha pesquisa, né, na pesquisa eu trabalhei com as estratégias de leitura, com os contos de Andersen, e um dos objetivos era que os alunos conhecessem mais sobre o autor, sobre as características da sua obra, que se aprofundassem na leitura dos textos dele, que não são textos simples, mas que são possíveis de serem interpretados, lidos por crianças e por adultos, né, e a professora da sala, eu não vou falar o nome porque eu não sei se ela quer que mencione, mas ela comentou comigo, ela participou, me ajudou muito. Aqui, tá? Toma cuidado, o que você vai falar dela, tá bom? Bastante ativa, não, só coisa boa. Uma participação bastante ativa, assim, eu também sou muito grata a ela. Ela me ajudou muito e contribuiu muito também, porque não era só eu, né? Eu tinha minha contribuição ali uma vez por semana, mas tinha também muita contribuição dela, às vezes até dando continuidade àquilo que eu trabalhava. E ela relatou que quando eles foram fazer uma visita no Salão do Livro, e os alunos procuravam várias coisas e alguns também ficavam procurando textos do Andersen, né, que era o autor que eles haviam conhecido um pouco mais, e encontraram lá um livro que trazia o conto da menina Pequena Vendedora de Fósforos, e uma aluna chamou a atenção da professora e falou: professora, mas olha aqui, dá uma olhada, essa ilustração aqui, ó, como ela está representando a menina, né? Ela está equivocada, porque não é isso que o conto traz, né? A obra era uma obra muito simplificada, e a ilustração também, né? E a aluna ali conseguiu identificar isso, porque ela conhecia o autor mais profundamente do que quem havia elaborado ali aquele material, né? Então, a professora ficou emocionada, e eu também, quando ela me contou, porque isso mostra para a gente como que a gente pode contribuir para que os nossos alunos se tornem melhores leitores, se tornem leitores mais críticos, né? E a capacidade que eles têm para avaliar o material que está diante deles, né? E isso é fundamental. Por isso, até o pessoal foi colocando aqui no chat alguns exemplos, né, de traduções e versões que são boas, né, apropriadas, porque nem todas o são, e eu coloquei aqui algumas sugestões também, né, dentre muitas que existem, mas isso é importante, né, para a formação dos leitores em geral, para a nossa formação enquanto leitor e para a formação dos nossos alunos também. Vamos fechar, Ju? Sim, boa noite. A gente agradece a presença de todos. Lembrando que amanhã nós temos também uma fala incrível do André sobre o Monteiro Lobato. E nós queremos ver todos vocês aqui novamente. Vai ser uma satisfação. Gente, então boa noite. Um beijo mais uma vez. Obrigado a todos. Tchau. Até amanhã. Tchau. Obrigada pelos comentários, pelas perguntas. Beijo, boa noite. Beijo. Tchau, Ana Flávia. Tchau. Ju, obrigada.
Imagina. No fim, o negócio não deu certo e